De tempos em tempos, vemos o esporte aparecer nas páginas policiais, Casos de abuso que são denunciados, os acusados afastados, mas tempos depois, tudo se repete. O que fazer quando a violência é institucional? Quando apenas punir os poucos que são declarados culpados não inibe que novos casos apareçam? A reportagem especial é da Luiz Oliveira. Imagens que emocionam, falam por si. Mostram do que o esporte é capaz. Trazer a alegria, transmitir valores, ser um instrumento de transformação social. Mas há um outro lado, obscuro. O esporte pode se tornar também um ambiente propício para práticas de violência sexual. E isso é bem mais comum do que pensamos. O assédio e o abuso sexual, ele é muito mais presente no meio do que as pessoas possam imaginar. Eu afirmo que todo jogador de futebol, quase todos, eles já viram ou presenciaram ou aconteceram com eles algum tipo de assédio ou abuso. A cultura do estupro, ela se repete no esporte tanto quanto no resto da sociedade. Só que no esporte é um pouco mais fácil, por essa proximidade. O que a gente vê no Brasil aparece um caso, todo mundo se choca. Aí a gente investiga aquele caso e tira aquela pessoa do esporte como se fosse a maçã podre. E falta a gente entender que isso é um problema sistêmico. Um estudo conduzido pela ex-nadadora Joana Maranhão apontou que 64% dos atletas já sofreram algum tipo de violência sexual. Em sua dissertação de mestrado, a ex-atleta e atual integrante da Comissão Ética do COB ouviu 1.043 atletas. Mais de 60% dos entrevistados declararam terem sofrido assédio sexual, 20% relataram experiências de violência sexual com contato e 7% sem contato. Para se ter uma ideia, esses cálculos no Canadá não passaram de 2%. Eu tenho 3 pessoas da pesquisa, 3 atletas dos 1.043 viveram todos os itens, porque o questionário ele tem 46 itens. Então, tem atletas que viveram todos os itens no que diz respeito de violência sexual. Desde ser fotografado, forçado a masturbar, tudo que você possa imaginar. Então, 3 pessoas viveram todos, nenhuma delas denunciaram. A violência de natureza sexual dentro dessa amostra foi muito alta. Joana é uma ativista da causa. Foi a forma que ela encontrou de lidar com a própria dor por ter vivido essa realidade ainda criança. Quando eu falo que é um processo contínuo de aprendizado a você lidar com essas memórias, é porque foi a única maneira que eu consegui achar para continuar vivendo. Realidade que ela só se deu conta depois de adulta. Porque eu tentei falar para minha mãe aos 9 anos de idade assim, mãe, acho que ele tentou me dar um beijo. Aí, quando eu cheguei na maioridade, eu falava, eu fui molestada. E hoje eu entendo, eu fui estuprada. Então você percebe que mesmo eu, no momento que eu ia verbalizando aquilo, eu ia diminuindo a gravidade ou a severidade. Então hoje eu consegui falar, eu fui vítima de estupro aos 9 anos de idade. Né? Isso foi uma coisa que demorou. Como os números mostram, Joana está longe de ser uma exceção. A Aline Silva também enfrentou isso ao longo de toda a carreira, muitas vezes sem nem perceber. Sofri abuso de técnico e de várias formas que você puder imaginar, de outros atletas. Então, às vezes, é um técnico te levando para casa e te agarra e te beija à força. É um técnico que, às vezes, fica te cobrando se você tá namorando outro menino da tua idade, começa a mostrar ciúmes e aí você se sente especial porque ele tá sendo ciumento contigo. No futebol, a violência sexual também é comum. Alemão Trimas é um ex-goleiro que jogou no futebol europeu e no interior paulista. Ele afirma ter sido alvo de diversas abordagens, desde a base até o profissional. E logo que eu entrei, eu lembro que eu tinha um roupeiro que ele ficava olhando fixamente a gente tomar banho depois do treino. E a gente sabia o motivo pelo qual ele... Porque ele não olhava a gente tomar banho, ele olhava o nosso órgão sexual, né? Fixamente. Foi aos 16 anos que ele passou pela situação mais constrangedora. O clube tava mal. E aí um amigo meu falou, olha, vai passar um amigo nosso aí, de São Paulo,
que vai levar a gente numa pizzaria. Quando eu voltei pro carro, estavam os 3 já atrás e eu sentei na frente. Essa pessoa que levou a gente, um carro bem caro, um carro bem bonito, um cara bem simpático, acima de qualquer suspeita. Quando eu sentei na frente, deu, sei lá, 2 minutos que eu estava dentro do carro, ele colocou a mão na minha coxa. Foi virar assim e colocou a mão na minha coxa. Eu, na hora, falei, não é possível, né? Pensei comigo, não é possível. E a mão dele foi subindo, O que mais o assustou foi perceber o quanto a situação era normalizada. Muitos atletas ali, amigos meus, acharam que eu deveria ter entrado no carro dele de novo. Porque pela situação que a gente estava vivendo, era uma oportunidade de eu ter coisas boas naquele momento. O relato dele mostra que essa prática não só é sistêmica, como também segue um método. Essa fonte, que não quis se identificar, relata comportamentos abusivos em academias de jiu-jitsu, em que treinadores se aproveitam de atletas em situação de vulnerabilidade. Acontece através das redes sociais ou dos campeonatos. Eles veem as pessoas lutando, ou os highlights das pessoas, de como que tá as lutas, falam, que legal, vem treinar aqui com a gente um dia, e começa dessa forma. E depois começa o próprio aliciamento mesmo em si. Então, eu venho marcar uma entrevista aqui para você ver como é que é o treino, e a gente te oferece treino de graça, e aí começa. Os relatos no futebol também chocam. Hoje é comum, por exemplo, meninos sofrerem assédio através das redes sociais. Tem um caso de um clube que uma mãe de um atleta falou que o filho de 11 anos de idade pediu para ela tirar uma foto com ele de cueca. Aí a mãe perguntou, né, por que você quer essa foto, né? Não, porque eu vou mandar para o empresário que ele pediu para ver se minha musculatura estava em dia. É preciso derrubar alguns mitos quando falamos sobre um assunto que ainda é tabu. Diferentemente do que boa parte da população imagina, em geral, a violência sexual é cometida por um conhecido da vítima. Estudos mostram que até 80% dos crimes dessa natureza são praticados por um parente, um colega ou alguém em quem a vítima confia. Isso torna esse tipo de caso muito mais complexo. É assim na sociedade e também no esporte. Infelizmente, a maior parte do caso dos estupros, do abuso que acontece com a gente, ele acontece de uma relação construída, onde psicologicamente a gente vai sofrendo uma certa coerção e às vezes a gente não percebe que a gente está nesse lugar de uma pessoa que está sendo abusada. Então, às vezes é um familiar, é o tio, é o pai, é a pessoa de confiança da família, é o padre, é o pastor, é o meu sensei, é o sensei que está ali para ser meu exemplo, é o meu professor que está ali onde a equipe inteira, todo mundo se inspira e acredita, nossos pais acreditam nessa pessoa que está ali, prezando pelo nosso futuro. Como eu, Aline, vou falar que isso aqui que eu estou sentindo, aquela situação que eu vivi do beijo à força, como é que eu vou contar isso para alguém? Como é que alguém vai acreditar em mim? A chave, né, do que faz com que esses abusos aconteçam são as relações de autoridades. Alguns treinadores ainda se aproveitando da posição para tentar aliciar esses garotos através de promessas de equipe titular, diretores através de contratos, roupeiro através de roupas, massagista através de presentes. Não existe uma função específica, é essa função. Esses abusadores, esses doentes, eu chamo eles de predadores, eles estão nos cargos, eles estão espalhados. E muitos estão, inclusive, nas bases, justamente por isso. Justamente por ser um pedófilo. Esse cenário deixa a vítima tão fragilizada que inviabiliza qualquer reação, por mais que ela seja adulta ou tenha estrutura física para se defender, como uma lutadora ou um jogador de futebol. Saber lutar e saber me defender só, na verdade, foi mais um agravante no sentimento de culpa. Então, que defesa pessoal de luta vai me proteger para lutar contra o meu pai, contra o meu tio, que está agindo contra mim, usando o amor e o respeito que eu tenho com eles. Golpe nenhum de luta me defende contra isso. Eu, na época, já era maior do que esse cara, fisicamente. Se eu quisesse me defender, ou se ele quisesse fazer alguma coisa à força, ele não ia conseguir. Ou seja, eu podia, naquele momento, reagir, mas me deu um branco, me deu um medo, me deu um pavor, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Não é à toa que a denúncia também é um desafio.
É comum a vítima não se sentir protegida e ser desacreditada pela sociedade. Eu represento esse monte de mulher aí fora que não conseguiu denunciar, e não é por falta de força, não é por falta de coragem, não. É por uma sociedade inescrúpula que a gente tem hoje, que normaliza, aceita e perpetua esse tipo de comportamento. No caso do futebol masculino, há ainda um agravante. Pelo fato de também não ficar marcado, porque isso acaba... as pessoas acabam ficando sabendo e de duvidarem da sexualidade dele. E o que fazer para que essa realidade mude? A punição é importante, claro. Recentemente, um caso eclodiu na seleção de ginástica artística. O ex-técnico Fernando de Carvalho Lopes foi condenado a 109 anos de prisão por estupro de vulnerável. A decisão cabe recurso, mas um passo importante foi dado. A prevenção educativa também é fundamental. O Comitê Olímpico Brasileiro tem um curso contra abuso e assédio obrigatório para quem faz parte do time Brasil. A Lê, que se aposentou em 2014, dá a palestra Chega de Abuso, realizada em parceria com o Sindicato dos Atletas de São Paulo. Ela já foi vista por mais de 2.000 pessoas. Com os pais é assim, 20 a 30% dos que estão lá já falam que já tentaram algum tipo de aproximação com os filhos. Quando você orienta um menino a como reagir, primeiro a reconhecer essa situação e o que ele deve fazer, ele provavelmente vai ter uma chance muito grande de não passar por esse assédio ou abuso e talvez ele não passando por isso, a vida dele faça isso, quando ela poderia fazer isso. Então, de uma certa maneira, você sim está salvando a vida de uma pessoa. Mas também é necessário fazer muito mais, como criar rígidos códigos de conduta nos ambientes esportivos. Se você está vendo uma aluna indo para casa sozinha a pé, você não vai colocar ela no teu carro particular. Você vai ligar para os pais dela, para a mãe, para o pai. Para Joana Maranhão, ainda estamos engatinhando. Temos que quebrar muitas barreiras. Mas não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas que estão dentro do alto rendimento, elas não querem falar sobre isso. Elas só querem falar sobre performance. Reconhecer o problema e começar a agir. Quem sabe assim o esporte seja de fato como amamos, transformador e saudável. Bom, estatísticas e dados assustadores. Uma matéria extremamente importante e denúncias que acendem um alerta aos pais e mães. Parabéns para a reportagem da Luísa Oliveira.